estamos na linha 157337. Por favor, enviem ajuda imediata. Nosso avião está caindo. Hora de falar sobre algo que é tanto perturbador quanto inquietante. Celebridades que simplesmente desapareceram no ar. O Major Glenn Miller, diretor da Banda da Força Aérea dos Estados Unidos, está desaparecido em um voo da Inglaterra para Paris. Não estamos falando de celebridades que se afastam dos holofotes. Vamos falar sobre pessoas que estavam aqui um dia e desapareceram no seguinte, sem uma explicação clara, sem desfecho. É como se estivessem presas em algum romance de mistério assustador que nunca foi terminado. Amelia Earhart. Amelia Earhart era a face da ambição destemida em 1937. Ela não estava apenas pilotando aviões, ela estava quebrando barreiras. Essa mulher era o pacote completo, inspirando milhões com seus objetivos ousados. Então, quando ela anunciou seu plano de voar ao redor do mundo, as pessoas ficaram empolgadas. Mas um dia, ela e seu navegador, Fred Noonan, estavam cruzando o Oceano Pacífico em 2 de julho para pousar em um pedacinho de terra chamado Ilha Howland. Mas algo deu errado. A comunicação por rádio começou a falhar. E a última coisa que alguém ouviu foi Amélia, dizendo que estava ficando sem combustível. Depois disso, nada. Ela simplesmente desapareceu. Os esforços de busca foram massivos, como se a Marinha dos Estados Unidos não estivesse brincando. Mas nenhum destroço foi encontrado. Agora, isso gerou uma tonelada de teorias. Alguns dizem que ela caiu e afundou no oceano. Outros acham que ela pousou em uma ilha desabitada e viveu seus dias lá. E então há as teorias malucas, como a de que ela era uma espiã para os Estados Unidos. Será que ela foi capturada pelos japoneses? Há até uma teoria de que ela mudou de identidade e viveu em Nova Jersey. Richie Edwards. Se você é fã da cena de rock alternativo dos anos 90, provavelmente já ouviu falar de Richie Edwards. Ele era o guitarrista e letrista dos Manic Street Preachers, uma banda que era tanto sobre a angústia poética e crua, quanto sobre chamar atenção com sua música. No dia 1º de fevereiro de 1995, pouco antes da banda começar a turnê nos Estados Unidos, Richie desapareceu. Ele foi visto pela última vez saindo de um hotel em Londres cedo pela manhã, e seu carro foi encontrado abandonado perto da Ponte Severn, um local tragicamente conhecido por suicídios. Aqui é onde fica complicado. Ele jamais foi encontrado. Durante anos, fãs e teóricos da conspiração especularam sobre o que realmente aconteceu. Será que Richie tirou a própria vida? Ou encenou seu desaparecimento para escapar das pressões da fama? Algumas pessoas afirmam até ter visto ele vivo em lugares tão distantes como a Índia e as Ilhas Canárias. Em 2008, ele foi oficialmente declarado presumido morto. Mas para aqueles que o amavam e sua música, o mistério continua sem solução. Jan Spangler. O desaparecimento de Jan Spangler parece algo tirado diretamente de um filme noir, exceto que este é bem real. Vamos voltar a 1949. Jan era uma atriz e dançarina deslumbrante de 26 anos, tentando alcançar o sucesso em Hollywood. Ela tinha feito pequenos papéis em filmes e trabalhava como modelo, mas ainda não era um nome conhecido. Mesmo assim, ela era uma mãe solteira criando sua filha pequena, Christine, e equilibrando seus sonhos de Hollywood. Na noite de 7 de outubro de 1949, Jan disse à cunhada que ia encontrar-se com o ex-marido para falar sobre um pagamento de pensão alimentícia atrasado e depois iria a uma gravação noturna de um filme. Parece uma noite normal, certo? Mas aqui está a reviravolta. Jean nunca voltou. 2 dias depois, sua bolsa foi encontrada no Griffith Park, um dos vastos e sombrios espaços verdes de Los Angeles. Dentro da bolsa, havia um bilhete rasgado que dizia: "Não posso esperar mais. Vou ver o doutor Scott. Vai funcionar melhor assim enquanto a mãe estiver fora." Assustador, não é? Mas quem era a Dr. Scott e por que ela foi tão enigmática? O mistério só se aprofunda porque não havia filmagem de filme programada para aquela noite. Alguns especularam que ela poderia estar buscando um aborto ilegal comum naquela época devido às leis rígidas. E então, há a teoria de Kirk. Muitas pessoas se perguntaram se Kirk de sua nota se referia ao ator Kirk Douglas, embora ele tenha negado veementemente conhecê-la, além de um nível profissional. Jimmy Hoffa. Vamos falar sobre Jimmy Hoffa, uma das pessoas desaparecidas mais famosas da história moderna. Se você já ouviu a frase "Onde está Jimmy Hoffa?", usada como piada ou na cultura pop, é porque seu desaparecimento se tornou icônico. Mas quem era ele? Por que seu caso fascina tantas pessoas? Jimmy Hoffa não era apenas um cara qualquer. Ele era uma potência no mundo dos sindicatos. Como líder da Irmandade Internacional dos Teamsters, Hoffa era um defensor ferrenho dos direitos e salários dos trabalhadores. Mas sua influência ia muito além do sindicato. Ele jogou um jogo perigoso de política e poder, onde a lealdade muitas vezes tinha prazo de validade. No dia 30 de julho de 1975, Hoffa foi encontrar-se com 2 mafiosos em um restaurante, nos subúrbios de Detroit. Ele disse à família que voltaria em breve,
mas nunca voltou para casa. A investigação do FBI revelou que ele provavelmente foi sequestrado e assassinado. Mas aqui está o problema. Ninguém nunca encontrou seu corpo. Ao longo dos anos, teorias malucas surgiram. Foi enterrado sob o estádio dos Giants? Cimentado na fundação de um arranha-céu? Jogado nos Grandes Lagos? Alguns até acreditam que ele foi cremado, deixando nenhum rastro. Madeleine McCann. O desaparecimento de Madeleine McCann não é apenas um dos casos de pessoas desaparecidas mais famosos, é um dos mistérios mais comoventes do nosso tempo. Vamos voltar no tempo. É 3 de maio de 2007, e a família McCann está de férias em um belo resort na Praia da Luz, em Portugal. Madeleine, com apenas 3 anos, está de férias com seus pais e seus irmãos gêmeos mais novos. Era para ser uma viagem relaxante em família, até que o inimaginável acontece. Naquela noite, os pais de Madeleine, Kate e Jerry McCann, saem para jantar com amigos em um restaurante de tapas próximo. O apartamento deles fica a uma curta caminhada, e eles verificam as crianças periodicamente ao longo da noite. Mas quando Kate volta para checar por volta das 10 horas da noite, Madeleine desapareceu. Assim, sem deixar rastro. O que se seguiu foi um frenesi mediático internacional e uma das maiores investigações de pessoas desaparecidas da história. A polícia portuguesa inicialmente suspeitou dos próprios McCann, uma teoria que magoou profundamente e irritou a família. Eventualmente, o foco mudou para a possibilidade de rapto. Testemunhas relataram ter visto um homem carregando uma criança perto do apartamento naquela noite, gerando teorias de que Madeleine foi sequestrada. D.B. Cooper. Este é um verdadeiro enigma. D.B. Cooper não é apenas um nome, é uma lenda. Este homem misterioso realizou um dos assaltos mais audaciosos da história. E a reviravolta? Ele desapareceu sem deixar rastro. Vamos contextualizar. É 24 de novembro de 1971, o dia antes do Dia de Ação de Graças. Um homem de cerca de 40 e poucos anos, vestido com um terno elegante, embarca calmamente no voo 305 da Northwest Orient Airlines, em Portland, Oregon. Ele está carregando uma pasta e dá seu nome como Dan Cooper. Assim que o voo está no ar, Cooper discretamente entrega um bilhete a uma comissária de bordo. A princípio, ela pensa que é apenas mais um cara dando em cima dela e não se preocupa em lê-lo. Mas então, ele se inclina e sussurra. Senhorita, é melhor você olhar para esse bilhete. Eu tenho uma bomba. Isso mesmo. Esse cara estava sequestrando o avião. Suas exigências? $200 mil em dinheiro, 4 paraquedas e um caminhão de combustível, pronto para reabastecer o avião quando eles pousarem em Seattle. Aqui é onde fica louco. A companhia aérea coopera, entregando o dinheiro e os paraquedas e liberando os passageiros. Então Cooper ordena que a tripulação restante decole novamente, rumo à cidade do México. Em algum lugar sobre a densa floresta do estado de Washington, na escuridão total da noite, Cooper faz o impensável. Ele coloca um paraquedas, pega o dinheiro e salta do avião. Assim mesmo, ninguém o vê novamente. O FBI lançou uma das caçadas humanas mais extensivas na história dos Estados Unidos, mas Cooper nunca foi encontrado. Partes do dinheiro do resgate foram descobertas anos depois perto do rio Columbia, mas isso só aprofundou o mistério. Ele sobreviveu ao salto? Se sobreviveu, para onde foi? E quem era ele, realmente? Ao longo dos anos, houve inúmeros suspeitos, teorias mirabolantes e até confissões no leito de morte. Mas nenhuma resolveu o enigma. Dorothy Arnold. A história de Dorothy Arnold é um dos casos de pessoas desaparecidas mais antigos e desconcertantes da história americana. Vamos voltar no tempo. É 12 de dezembro de 1910, e Dorothy, uma socialite rica de Nova York de uma família proeminente, está apenas passando seu dia. Ela tem 25 anos, é bem educada e sonha em se tornar escritora. Uma ambição rara para as mulheres de sua época. Naquela manhã, ela sai da luxuosa casa de sua família em Manhattan para fazer algumas compras em plena luz do dia. E então, desaparece assim mesmo. Seu dia pareceu completamente normal a princípio. Dorothy disse à mãe que estava saindo para comprar um vestido para uma festa. Testemunhas confirmaram mais tarde que ela visitou uma livraria, onde comprou um livro de ensaios e depois parou em uma loja de doces. Depois disso, nada. Ela desapareceu nas ruas movimentadas da cidade de Nova York. Nunca mais foi vista novamente. A princípio, a família de Dorothy tentou manter seu desaparecimento em sigilo. Não queriam um escândalo manchando sua reputação, então contrataram detetives particulares em vez de irem direto à polícia. Chegaram a enviar investigadores para a Europa, pensando que ela poderia ter fugido. Longe. Quando essas pistas não levaram a nada, eles finalmente envolveram as autoridades. Mas mesmo com buscas extensas e apelos públicos, nunca houve pistas concretas. As crianças Sodder. Esta história é um dos mistérios não resolvidos mais assombrosos, repleta de dor, perguntas sem resposta, Wildstone Pines e teorias infinitas.
Tudo começa na véspera de Natal de 1945, em Fayetteville, Virgínia Ocidental. A família Soder, uma grande e amorosa casa com 10 crianças, estava se acomodando para a noite. As crianças estavam animadas com as festas e tudo parecia perfeitamente normal. Mas, logo depois da meia-noite, um incêndio começou, consumindo a casa em chamas. George e Jenny Soder, os pais, conseguiram escapar com 4 de seus filhos. Os outros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty, estavam dormindo no andar de cima. George tentou desesperadamente reentrar na casa em chamas para salvá-los, mas tudo deu errado. Sua escada, que ele sempre mantinha encostada na casa, havia desaparecido misteriosamente. Ele tentou usar seu caminhão para quebrar uma janela e entrar, mas o caminhão não dava partida, embora estivesse funcionando bem antes. Cada esforço para salvar as crianças foi bloqueado, quase como se tivesse sido orquestrado. Quando o fogo finalmente se apagou, houve outra reviravolta assustadora. Nenhum vestígio das crianças foi encontrado nas cinzas. Nem ossos, nem rastros, nada. Especialistas mais tarde afirmaram que, mesmo nos incêndios mais intensos, os ossos não se desintegram completamente. Então, onde estavam as crianças? Os Soders ficaram convencidos de que o incêndio não foi acidental. Eles acreditavam que seus filhos haviam sido sequestrados e que o incêndio foi provocado como uma distração. Ao longo dos anos, eles receberam cartas e avistamentos estranhos. Um dia, Jenny encontrou um pedaço de um objeto de borracha verde perto do local, que ela acreditava poder ser um dispositivo incendiário, aumentando suas suspeitas de jogo sujo. Em outro desdobramento assustador, eles receberam uma fotografia pelo correio anos depois, alegadamente mostrando um dos meninos desaparecidos como um adulto. Os Soders nunca pararam de procurar por seus filhos. Eles até colocaram um outdoor em uma estrada perto de sua casa, pedindo respostas. Ficou lá por décadas, tornando-se um símbolo de sua incansável busca pela verdade. Mas apesar de todos os seus esforços, o mistério do que aconteceu com as crianças Soder permanece sem solução. Glenn Miller. Certo. Então, se você já colocou um disco antigo para tocar ou ouviu música swing, as chances são de que você já ouviu o nome Glenn Miller. Esse cara foi o líder de banda da era das big bands nas décadas de 1930 e 1940. Se estamos falando de jazz e swing, o nome de Miller provavelmente está ali com os grandes como Duke Ellington e Benny Goodman. Mas aqui está a questão. Glenn Miller, o homem que literalmente definiu o som de toda uma geração, simplesmente desapareceu. Num minuto, ele estava no topo do mundo. E no minuto seguinte, puff, sumiu. E o mais louco é que isso não foi uma cena dramática de um filme de espião, não. Isso aconteceu na vida real durante a Segunda Guerra Mundial e é um dos maiores mistérios não resolvidos na história da música. Foi no dia 15 de dezembro de 1944. Glenn Miller, agora servindo como major na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, estava viajando através do Canal da Mancha em um avião monomotor. Ele estava a caminho de Paris para se apresentar para as tropas estacionadas lá. Seu avião, um Norfolk Sky King, desapareceu sem deixar rastro. Era um voo bastante rotineiro, especialmente para alguém como Miller, que estava viajando por todo o mundo a serviço militar. Mas então, a comunicação de rádio com o avião foi perdido. Não houve sinal de socorro, nenhum sinal de aviso. O avião não caiu imediatamente. Ele simplesmente desapareceu. Este não era um avião cheio de civis. Era Glenn Miller, um famoso músico, e sua tripulação, e eles estavam voando sobre o Canal da Mancha, uma área conhecida por seu clima imprevisível e condições de voo desafiadoras. Então, enquanto alguns pensavam que o mau tempo poderia ter sido o culpado, ainda não há destroços ou corpos para confirmar isso. Nada. Apenas silêncio. Michael Rockefeller. Você consegue imaginar ser filho de uma das famílias mais ricas do mundo? Michael Rockefeller tinha tudo: dinheiro, fama, oportunidade e a chance de viver uma vida de luxo. Michael poderia ter vivido a vida de um socialite de elite, frequentando festas elegantes e aparecendo nas manchetes das colunas sociais, mas isso não era suficiente para ele. E assim, na década de 1960, ele decidiu se tornar antropólogo. Sua paixão pelas culturas indígenas o levou a viajar para algumas das partes mais remotas do mundo. Uma das suas viagens mais estimadas levou-o à Nova Guiné. O ano era 1961. E Michael Rockefeller, então com 23 anos, estava em uma expedição com um companheiro chamado René Wasson. Eles estavam na região há algum tempo, documentando a vida dos Asmat. Pessoas, uma tribo conhecida por suas elaboradas esculturas em madeira e cultura guerreira. Mas durante uma viagem rotineira de canoa, algo saiu terrivelmente errado. Em 19 de novembro, Michael e René partiram em uma canoa ao longo do rio Mamberamo para visitar outra tribo, os Mogoi, a cerca de 60 milhas de distância. Eles estavam atravessando as águas turvas do rio quando o desastre aconteceu.
A canoa virou e os dois homens foram lançados na água. René conseguiu nadar até a margem, mas Michael, segundo o relato de René, continuou a lutar na água antes de ser levado pela correnteza. René afirmou mais tarde que Michael tentou nadar em direção à margem, mas não conseguiu chegar. Quando a noite caiu, e após não ouvir nada de Michael, René voltou ao acampamento base e alertou os guias. Incrivelmente, apesar dos extensos esforços de busca pelas autoridades holandesas e outros grupos, Michael Rockefeller nunca foi encontrado. Bison Deal. Em meados da década de 90, Deal era um jogador destacado, jogando por equipes como o Orlando Magic, Chicago Bulls, Detroit Pistons e o Denver Nuggets. Mas, apesar do seu sucesso em quadra, Bison tinha uma personalidade complexa e livre. E então, em 2002, Bison Deal desapareceu assim mesmo, fora dos olhos do público, fora da NBA, fora do mundo. Não era como se ele estivesse simplesmente se retirando do basquete para se aposentar. A história do desaparecimento de Bison Deal começa no verão de 2002. Deal, junto com sua namorada, Sarina Carlin, e seu irmão mais velho, Miles DeBoer, decidiu partir em um iate chamado Hakuna Matata. Para Bison, era a forma perfeita de escapar das exigências de sua vida como atleta profissional. Mas o que deveria ser uma viagem relaxante se transformou em um pesadelo. Bison e seus companheiros estavam viajando a bordo do iate quando, no final de julho, algo deu errado. O barco estava atracado no porto taitiano de Papeete, mas quando as autoridades chegaram, não encontraram sinais de Bison, Sarina ou Miles. Em vez disso, encontraram apenas Miles, que alegou que algo tinha dado errado enquanto estavam no mar e que tanto Bison quanto Sarina estavam mortos. De acordo com Miles, uma série de eventos infelizes havia ocorrido. Ele disse às autoridades que Sarina havia morrido de overdose no barco e que Bison havia se tornado violento, resultando em uma confrontação que levou à morte de Bison. Após as mortes, Miles afirmou que foi forçado a se livrar dos corpos no oceano. A colônia perdida de Roanoke. Em 1590, quando John White, o governador da colônia de Roanoke, finalmente voltou da Inglaterra após um longo atraso, ele encontrou o assentamento completamente deserto. As casas estavam abandonadas, as colheitas tinham desaparecido e não havia sinais de luta ou violência. A única pista deixada foi a palavra Croatoan, esculpida em um poste do forte. White inicialmente ficou aliviado, pensando que os colonos poderiam ter se mudado para a ilha Croatoan, onde vivia uma tribo nativa americana local. Mas sua busca pelos colonos lá se mostrou infrutífera. Ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio dos colonos desaparecidos, nenhum corpo, nenhum sinal de habitação e nenhuma outra pista. Era como se toda a população tivesse simplesmente desaparecido no ar. O que tornava isso ainda mais estranho era que, quando White partiu, ele tinha combinado um sinal com os colonos. Se tivessem se mudado, deveriam esculpir uma cruz em algum lugar para indicar que tinham feito isso pacificamente. A ausência de uma cruz, combinada com a misteriosa palavra Croatoan, deixou White com ainda mais perguntas sem resposta. O que isso significava e onde estavam os colonos? Lars Mittank. O desaparecimento de Lars Mittank em 2014 é um dos casos mais assustadores nos últimos tempos. O alemão de 28 anos estava de férias na Bulgária com amigos, quando as coisas tomaram um rumo inquietante. Após uma discussão com seus amigos e um estranho confronto em uma clínica local, Lars começou a agir de forma cada vez mais errática. Ele tinha ido ao médico por causa de uma infecção no ouvido e foi prescrito antibióticos, mas algo desencadeou uma mudança nele. Ele começou a mostrar sinais de paranoia, dizendo aos amigos que sentia como se alguém estivesse o perseguindo. No dia do seu desaparecimento, Lars estava no aeroporto de Varna. Imagens de vigilância mostram-no agindo de forma incomumente paranoica, olhando por cima do ombro, andando de um lado para o outro e, de repente, correndo para fora do terminal. Ele correu para a floresta ao redor, onde desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de buscas extensas, não houve sinal dele. Algumas teorias sugerem que ele estava sofrendo uma reação aos antibióticos ou que teve um colapso mental. Outros especulam que ele estava envolvido em algo mais sinistro, como uma abdução forçada. O caso dele permanece sem solução, e o comportamento bizarro de Lars Mittank antes de desaparecer continua a fascinar e a confundir. O que aconteceu com ele? É um mistério que não foi resolvido e pode nunca ser. Jim Sullivan. O desaparecimento de Jim Sullivan em 1975 é um dos mistérios mais intrigantes no mundo da música. Sullivan era um músico talentoso que havia lançado um álbum bem recebido, UFO, que misturava folk e rock. Mas seu desaparecimento repentino em março de 1975 deixou as pessoas atônitas. Sullivan estava viajando pelo país, tentando entrar na cena musical de Los Angeles. Ele disse à sua família que iria se encontrar com um contato na cidade.
Mas depois que seu carro foi encontrado abandonado no deserto do Novo México, as coisas tomaram um rumo bizarro. O carro foi descoberto com as chaves na ignição e sua guitarra ainda dentro. O que realmente chamou a atenção foi o fato de o veículo estar estacionado em uma estrada remota, sem sinais de luta. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, Sullivan teria mencionado experiências estranhas, incluindo a visão de um UFO no deserto. Algumas pessoas acreditam que ele pode ter encontrado um destino trágico, possivelmente conectado à sua carreira musical ou dificuldades pessoais. Outros especulam que ele estava mentalmente instável e vagou pelo deserto, sucumbindo às condições adversas. Apesar das buscas extensivas, Sullivan nunca foi encontrado, e o mistério em torno de seu desaparecimento permanece sem solução. Connie Converse. O desaparecimento de Connie Converse em 1974 é um mistério inquietante que intrigou fãs de música e entusiastas de crimes reais. Connie era uma cantora e compositora nos anos 1950 e 60, frequentemente comparada a Bob Dylan por suas letras introspectivas e poéticas. No entanto, apesar do seu talento, ela nunca alcançou a fama que merecia, e no início dos anos 70, sua carreira musical estava efetivamente encerrada. Em agosto de 1974, Connie deixou uma carta para sua família, dizendo que estava partindo sem deixar rastros para recomeçar, e que não queria ser encontrada. Ela empacotou seus pertences e saiu de sua casa em Nova Jersey. Ninguém jamais a viu novamente. Seu carro foi posteriormente encontrado abandonado, mas Connie nunca foi localizada. Não havia sinais de crime ou luta, levando alguns a acreditar que ela simplesmente desapareceu para escapar de sua vida e começar de novo, talvez cortando intencionalmente os laços com o mundo. Outros sugerem que ela pode ter sofrido de depressão ou outros problemas de saúde mental que contribuíram para sua decisão de desaparecer. Até hoje, não há uma explicação concreta para o desaparecimento de Connie Converse, e sua música continua assombrosamente subestimada. Harold Holt. O desaparecimento de Harold Holt em 1967 é um dos mistérios mais intrigantes da Austrália. Holt era o primeiro-ministro da Austrália na época, uma figura carismática e influente que estava no cargo desde 1966. Seu desaparecimento repentino, enquanto nadava no oceano perto da praia Cheviot, em Victoria, tem sido alvo de inúmeras teorias e especulações. Em 17 de dezembro de 1967, Holt foi nadar no mar apesar dos avisos sobre as condições adversas. Seus companheiros, incluindo seu secretário particular, estavam esperando por ele na praia, mas Holt nunca retornou. Suas roupas e pertences foram encontrados na praia, e uma busca foi imediatamente iniciada envolvendo militares e a guarda costeira. Apesar de um grande esforço, nenhum sinal do corpo de Holt foi jamais encontrado. Várias teorias surgiram para explicar o que aconteceu. A mais plausível é que Holt, um nadador experiente, foi pego por uma corrente de retorno e se afogou, com seu corpo levado para o mar. No entanto, outras teorias foram apresentadas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que Holt foi vítima de um assassinato político, enquanto outras especulam que ele pode ter fingido sua morte para escapar da vida pública. Bob Dunbar. O caso de Bob Dunbar é um dos sequestros de crianças mais arrepiantes na história americana, mas também é um mistério com uma reviravolta que levanta mais perguntas do que respostas. Bob Dunbar era um menino de 4 anos da Louisiana que desapareceu em 1912 durante uma viagem de férias com a família. Seus pais, Percy e Leila Dunbar, estavam de férias perto do Lago Swayze quando Bob desapareceu sem deixar rastro. Apesar de uma busca extensa, o menino não foi encontrado. 8 meses depois, um homem chamado William Walters foi preso no Mississippi, depois de ser encontrado com um menino que correspondia à descrição de Bob. Walters afirmava que o menino era uma criança que ele havia acolhido após encontrá-lo abandonado na floresta. Mas quando os pais de Bob foram chamados para identificar a criança, eles o reconheceram imediatamente como seu filho, e ele foi devolvido a eles. No entanto, alguns anos depois, começaram a surgir dúvidas sobre a verdadeira identidade de Bob. Uma mulher chamada Julia Anderson apareceu, alegando que a criança que os Dunbar levaram para casa era na verdade seu próprio filho, Charles, que havia sido raptado dela. Houve uma longa batalha judicial, mas, no final, os Dunbars receberam a custódia do menino que acreditavam ser Bob. Ambrose Bierce. Bierce foi um escritor, jornalista e satirista proeminente, conhecido por seu humor afiado e comentários mordazes. Ele era famoso por obras como The Devil's Dictionary e An Occurrence at Owl Creek Bridge, assim como por sua cobertura da Guerra Civil Americana. No entanto, em seus últimos anos, Bierce ficou cada vez mais desiludido com a vida e o mundo ao seu redor. Em 1913, aos 71 anos, Bierce decidiu viajar ao México para testemunhar a Revolução Mexicana de perto, com a esperança de escrever sobre o conflito. Ele deixou sua casa em Washington, D.C., e foi para a cidade fronteiriça de Ciudad Juárez. A última carta de Bierce
Escreveu para seus amigos nos Estados Unidos. Estava cheio de comentários enigmáticos e, nele, mencionou que estava indo para as linhas de frente da Revolução. Depois disso, Bearse nunca mais foi visto. Várias teorias foram propostas para explicar seu desaparecimento. Alguns acreditam que ele morreu no México, seja em combate, ou pelas duras condições da Revolução. Outros acham que ele pode ter desaparecido intencionalmente, buscando acabar com sua vida de uma maneira que seria consistente com sua visão cínica sobre a existência. Outra teoria sugere que Bearse foi capturado por rebeldes ou soldados mexicanos, e seu destino permanece um trágico mistério. Sean Flynn. O filho da lenda de Hollywood Errol Flynn, Sean era um jornalista e fotojornalista talentoso, que se tornou conhecido por seu trabalho cobrindo a Guerra do Vietnã durante os anos 1960 e 1970. Ele era atraído pelas zonas de guerra, não apenas como repórter, mas como alguém que sentia uma conexão profunda com as histórias que se desenrolavam ali. Em abril de 1970, enquanto cobriam a guerra no Camboja, Sean Flynn, junto com seu colega, o fotógrafo Dana Stone, foi capturado por soldados do Khmer Rouge. Eles estavam viajando de motocicleta quando foram parados por um grupo de soldados armados. Suas últimas fotografias conhecidas em um relatório indicavam que estavam vivos quando foram tiradas, mas eles nunca mais foram vistos. As circunstâncias em torno do desaparecimento deles permanecem obscuras. Embora tenham havido vários relatórios e rumores ao longo dos anos, nenhuma evidência concreta surgiu sobre o destino deles. Alguns acreditam que foram mortos logo após serem capturados, enquanto outros especulam que foram mantidos em cativeiro por anos, possivelmente vivendo sob identidades diferentes. Azaria Chamberlain. O caso de Azaria Chamberlain é um dos desaparecimentos mais infames e trágicos da história australiana. Em agosto de 1980, Azaria Chamberlain, um bebê de 9 semanas, estava acampando com seus pais, Lindy e Michael Chamberlain, em Uluru, no interior da Austrália. A família havia montado acampamento no Parque Nacional, um popular destino turístico, quando ocorreu um incidente que mudaria suas vidas para sempre. Lindy Chamberlain afirmou que, enquanto estava dentro da tenda preparando o jantar, ouviu um barulho e saiu para ver que sua filha bebê havia sido levada por um dingo, um cão selvagem nativo da região. A história de Lindy e Michael foi inicialmente recebida com simpatia. Mas, com o passar do tempo, começaram a surgir dúvidas sobre o relato de Lindy. A polícia, movida por suspeitas crescentes, investigou o caso a fundo, concluindo eventualmente que Lindy havia assassinado sua filha. Eles argumentaram que a história sobre o dingo era uma encenação e que Lindy havia simulado a morte de Azaria para esconder suas próprias ações. Em 1982, Lindy Chamberlain foi condenada pelo assassinato de Azaria e sentenciada à prisão perpétua. No entanto, uma série de inconsistências no caso provocou indignação pública e, ao longo dos anos, a investigação foi reaberta. Em 1987, novas evidências surgiram, especialmente uma descoberta crítica que apoiava a teoria original de que um dingo poderia realmente ter levado Azaria. Isso levou à eventual libertação de Lindy da prisão e, em 1992, a Alta Corte Australiana anulou sua condenação, reconhecendo que houve um erro judiciário. Se você gostaria de mais vídeos como este, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se.